Você está na TV do Trabalhador, a TV do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, no programa TV Metal Debate Especial. A gente prometeu que iria tratar durante esse ano do centenário do 15 de Piracicaba. O 15 que completa 100 anos em 15 de novembro de 2013. Mas a TV do Trabalhador, trabalhador metalúrgico que tem total identificação com o 15 de Piracicaba, já está homenageando. E a conta gotas, você está vendo aqui, grandes jogadores, atletas que marcaram época, vocês vão ver aqui jornalistas que cobriram o 15 de Piracicaba, e hoje a gente tem a alegria imensa de receber ele que fez apenas 341 jogos vestindo a camisa alvinegra do nosso Inhoquim. O Ademir, futebolisticamente conhecido como Ademir, ex-zagueiro, ex-lateral, e hoje na cidade é o Mica. Mica que tem aí uma loja comercial, a gente já vai falar sobre isso. O Mica hoje presente aqui para contar uma época de ouro do 15 de Piracicaba, dando ênfase nos campeonatos brasileiros de 78 e 79. E ao meu lado, o diretor do sindicato, aliás, a mesa hoje de boleiros, ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, ex-jogador de futebol, começou a carreira também aqui no 15 de Piracicaba, jogou pelo Ituano, jogou pelo Bangu, tem uma carreira aí futebolística também, recebendo o Ademir, o Mica. Aqui está Luiz Augusto Sotopietro. Muito obrigado, Luizinho. Que alegria para a gente hoje poder receber você e também um atleta que fez apenas 341 jogos vestindo a camisa do 15, Luizinho. Eu agradeço o convite e na presença do nosso querido Ademir aí, a gente fica até feliz, né? Porque a gente sabe que tem uma longa história aqui em Piracicaba. Nada melhor que ele contar para nós, né? É isso aí. Vamos lá, vamos ouvir. Ademir, muito obrigado. A gente vai chamar de Ademir, lembrando os tempos de jogador. E de Mica hoje, como você é conhecido na cidade. Muito obrigado, é uma honra, em nome da diretoria do sindicato, a gente receber você e sua história e falar um pouquinho do 15. Muito obrigado pela sua presença, Ademir. O Mica. É uma honra muito grande estar aqui com vocês todos. E mais ainda do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, que são todos grandes torcedores. Eu tenho muitos amigos lá dentro. E a gente se depara com eles na rua. Até hoje a gente comenta de jogos, dos tempos outroras. E é uma satisfação muito grande hoje estar aqui para mostrar ao público que realmente muitos não conhecem a nossa história passada. Então, para mim é uma satisfação, eu que devo agradecer esse momento, para que todos possam me conhecer no tempo que eu fui jogador de futebol. Exatamente. Então é uma satisfação. Ademir, nós recebemos o Claudinho dando início nessa cobertura, nessa homenagem que os metalúrgicos de Piracicaba prestam para o 15 de Piracicaba, e eu fiz essa mesma pergunta para ele. Eu queria que você começasse falando o que o 15 de Piracicaba significou e significa para você profissionalmente e hoje você que é praticamente aqui da terra. Praticamente, para mim, é tudo. Eu construí minha família aqui através do 15. Se eu não tivesse vindo para cá, não tinha construído minha família. Depois da minha família também construí, depois da minha carreira esportiva, eu consegui meu comércio também através de todos os torcedores que me reconheciam, compravam no começo até para me ajudar, para falar que tinha comprado um ex-jogador. E com isso fui crescendo também no comércio. E hoje eu tenho bastante prazer em estar lá estabelecido na Rua Boa Morte, onde eu recebo muitos torcedores do 15. E tenho várias fotos na minha loja mostrando os tempos que eu joguei. E isso aí tudo hoje eu devo ao Esporte 15 de Novembro de Piracicaba e à cidade de Piracicaba. Luizinho, eu sempre falo, o 15 precisa ser valorizado. A gente fala que é embaixador da cidade, né? Mas abre as portas de uma carreira. A gente já recebeu o Claudinho aqui, que o 15 abriu a porta, e o que significa a vida para o Ademir, o 15, o nosso 15 agora resgatado na primeira divisão. Bem, Luiz, a gente sempre tem o princípio de dizer que cidade é uma cidade abençoada por Deus. Tem grandes jogadores na cidade e a gente sempre pede para quem hoje administra o clube para dar oportunidade para os garotos.
A gente tem que trabalhar com calma, dar todo o carinho, respeito e principalmente aquela retaguarda. O Mica sabe que antigamente não tinha. E hoje tem. Há condições, tem empresariado que tem que colaborar para amanhã ou depois esses jogadores dar o valor, o certo, assim, a gratidão pelo clube. Como o Mica propriamente disse, aqui ele construiu a família dele graças ao 15 e graças ao futebol. Então acho que essa gratidão Piracicaba tem que ter com os ex-jogadores que aqui passaram e fizeram história, no caso do Mica, e também dar oportunidade para quem é da casa. Que hoje o futebol, você tem que valorizar muito o prato da casa. É o que o pessoal hoje conscientizaram e está dando oportunidade para os garotos na Copa Paulista. Exato. Que isso daí é o caminho para um clube amanhã revelar jogadores, vender e dar prosseguimento à carreira. E veja a visão Luizinho, a visão do 15. O Ademir começou a carreira na cidade natal dele, Jaú. Campeão lá, amador do estado pelo Torino. Isso. Aí abriu as portas para ir para o Corinthians. Já fui para o Corinthians. E fale um pouquinho dessa época. Aí eu, como fui campeão do estado pelo Torino de Jaú, eu já fui contratado diretamente para o Corinthians. Lá praticamente eu cheguei como um aspirante. E eu vim me profissionalizar aqui no 15, que eu fui emprestado do 15 para o Corinthians, do Corinthians para o 15 em 72. Foi a primeira chegada minha em Piracicaba. Eu era ainda um molecão naquela época. Depois voltei para o Corinthians, fui emprestado em 73 para o Operário Mato Grosso do Sul, onde joguei também um ano, classifiquei o Operário na época que era um clube só que disputava o Campeonato Nacional. Disputamos contra o Comercial e fomos classificados. Depois, no outro ano, estive no Figueirense, Santa Catarina, onde também disputamos a melhor de 3 contra o Avaí e classificamos também para o Nacional. Depois eu fui vendido aqui em 75, onde fiquei definitivo até 81. E nesse meio nós fomos várias vezes campeão da Copa Rayovac, campeão do interior. Até várias partidas nós fizemos no Campo Velho, devido às reformas que estava tendo lá em cima do Barão. E fomos vice-campeão paulista. Formamos aquela defesa que foi a menos vazada num campeonato nacional, com 53 times. Nosso elenco era pequeno em forma de jogadores profissionais, mas conseguimos, com muito roubo naquele tempo, ficar em 8º lugar. Tinha muito roubo naquela época? Bastante. Porque os times pequenos realmente, ainda bem que nós tínhamos na época um presidente que brigava muito pela equipe, que era o Romeu Ítalo Riplo. Hoje, logicamente, que nós temos presidente à altura, hoje também que brigam realmente, mas a história que transcorreu naquele passado era de muito roubo, muita sacanagem, como todo mundo conhece o futebol, e sabe que isso acontece. Ademir, deixa eu aproveitar esse seu gancho. Como que fica para um atleta de um clube disputando o Nacional bem, como o 15 disputou em 78, 79, sentir dentro de campo que a arbitragem está tirando aquele algo a mais que está conquistando? Como que fica dentro? Dá para perder a cabeça? Você tem que ter muito sangue frio, vendo que pode estar acontecendo ali algo premeditado? Realmente, muito seguro, né, o jeito de ser mais calmo, mas outros que nem eu têm um sangue um pouco mais quente também. E a gente acabava falando até besteira para muitos juízes, no qual eu, no final de campeonato, eu fui expulso 3 vezes seguido. Não dava para aguentar assim, em termos de roubo, que era muito na cara. Então a gente ficava muito nervoso, levava isso para dentro da casa da gente, esperava outra partida para a gente se recuperar melhor devido ao roubo, mas era a cobra mandada que vinha da própria federação. O Luizinho também que jogou sabe disso. Isso é uma revolta que dá nos jogadores. Então muitas vezes não se pode acusar uns jogadores que têm um temperamento mais forte, é porque fora daquele lance muitas vezes o juiz está provocando ele. Então muitas vezes acontece isso. Então o juiz acaba falando bobagem que você não vê, logicamente, passar no vídeo. Então é muito difícil realmente. Luizinho, já teve vontade de sair de perder a calma com o juiz? Porque imagine, um time do interior, na época, 53 equipes, o Nacional era outra. No campeonato regional que se classificava para o campeonato nacional, da Taça de Ouro, o Campeonato Brasileiro, tinha outros nomes. E um time vindo do interior, como o nosso 15,
fazendo uma campanha sensacional, um elenco comprometido, que naquela época era muito comprometido, e ver um juiz tirar, assim, o prato de comida. Realmente. Né? Como é que fica, Luizinho? Fala bem a verdade para você, Luiz. O próprio Mica disse, ali dentro de campo é complicado. Tem jogadores que têm sangue quente mesmo, como o próprio Mica disse. E não dá, porque você faz um trabalho durante a semana. Você está focado no jogo. E você sabe, porém, é uma indicação da federação, um árbitro que vai apitar, você já entra em campo sabendo que esse mesmo árbitro te prejudicou 2, 3 rodadas lá atrás. Você já entra preocupado. Aí você vê os fatos que estão acontecendo dentro de campo, você fica doido. Só que daí você está jogando para o clube, principalmente para os companheiros que estão dentro de campo e aqueles que estão lá fora e principalmente representando a cidade. Então você tem que ter o equilíbrio. Hoje é difícil. Você vê as coisas que acontecem no futebol hoje. Se fosse o Ademir pode falar melhor, antigamente eu acho que muitos jogos não acabariam. Não acabariam. Né? Realmente. Não acabaria. Hoje diminui isso por causa da televisão, ô Mica? Seriamente, hoje é por causa da televisão. Quer dizer, você vai visualizar, e hoje em dia praticamente todas as pessoas que estão assistindo, e o brasileiro principalmente, eles sabem das normas, eles sabem, cada um é um treinador, sabe criticar, sabe apoiar, sabe ver o que está errado e o que está certo. Então, depois daquela máfia do futebol que atingiu todos aqueles árbitros lá, também diminuiu bastante. Então, é uma coisa que ficou muito chato para a federação saber que fazia resultado. Então, devido à transmissão hoje em dia, naquele tempo não era tanto todos os jogos transmitidos, eles procuravam realmente meter a mão nos pequenos. O jogador atacante de time grande podia fazer falta nos backs, levar vantagem empurrando, segurando, que não tinha nada. E um árbitro mal intencionado, ele começa a dar para você lá na sua intermediária, lá fora, no seu lado do campo, dá 20 lateral a seu favor, falta lá que não tem perigo nenhum de gol, e dá um pênalti para o adversário. Então, quer dizer, ele joga a torcida pensa que ele está roubando para você, ele dá um pênalti para aquele realmente que ele foi comprado. Perfeito. A gente vai voltar, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta, nós vamos falar com o Mica sobre o campeonato de 78, as partidas que ele considera históricas, a melhor partida dele que ele vai relembrar aqui com a gente, e nós vamos falar também, não poderia deixar, do futebol atual, as opiniões do Mica sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo. E você pode ver as fotos dos bastidores aqui da TV Metal Debate. O fotógrafo Matheus Medeiros está rodando pelo estúdio, está tirando foto do Ferezini, nosso diretor, que está dando a satisfação de estar aqui acompanhando. Você está vendo a foto do Ferezini aqui, acompanhando a gravação. E você acessa o site stmp.org.br, clique lá em Fotos e Eventos para ver os bastidores da TV Metal Debate. A gente volta já já. Voltamos com a TV Metal Debate dentro da TV do Trabalhador, hoje com o nosso diretor Luiz Augusto Sotopietro Luizinho e o ex-jogador do 15, o Ademir, hoje conhecido como Mica. Ademir, para o jovem que não viu você jogar, fale um pouquinho como era o jogador Ademir. Olha, eu por ser um jogador rápido, de baixa estatura, então a minha velocidade jogava pelos flancos, tanto no lateral direito como no lateral esquerdo. Mas todo treinador me usava, porque o elenco era pouco, então a gente jogava de volante quando faltava um, até de ponta direita eu cheguei a jogar no 15 e fazer gol. E nos 3 campeonatos nacionais que o 15 foi muito bem, eu joguei de quarto zagueiro. Com a minha estatura eu tinha uma boa impulsão. Então praticamente eu treinava muito a impulsão, já era uma coisa natural, mas eu treinava bastante. Então praticamente na época o Ripoli falava que eu era imbatível pelo alto. E na recuperação também era muito rápido.
Então, por isso que nós tínhamos uma defesa bem postada, bem aguerrida ali. Então, sempre foi um jogador lutador mesmo. O melhor time era aquele de 78 ou aquela defesa de Eu 79? acho- Getúlio, Volmil, Eloy, Ademir e Almeida. Isso, eu acho que essa defesa... O Vadinho no meio. Realmente, o Vadinho que era o cabeça da nossa área ali. Então, nós formamos uma boa equipe naquele ano que o Grêmio veio aqui, com uma equipe praticamente tinha 8 jogadores de seleção, tanto estrangeira como a brasileira. Tinha o Manga, Anchieta, Hugo de Leon, Paulo César Caju, Éder e outros jogadores que eu não me recordo na época. Era um timaço, veio cheio de pompa aqui em Piracicaba, exigindo dos hotéis desde toalha diferente, um monte de mordomia que eles estavam acostumados. E nós estávamos bem na tabela, mas eles ignoraram a nossa equipe. Quando que aos 10 minutos de jogo, Lizinho, um juiz lá que veio também para resolver, expulsou o China. Em 10 minutos de jogo, a casa nossa estava cheia, todo mundo ficou, né, apreensivo, né? Aí o treinador nosso, que era Désio de Almeida na época, ele retirou o ponta direita nosso, que era o ídolo do time. A torcida estranhou porque ele estava tirando o ídolo do time, ele colocou o Fernandão do meu lado. E por incrível que pareça, nós ganhamos o jogo de 3-0. Então repercutiu isso para o Brasil inteiro. Quem é que era esse time do 15 que realmente com 10 homens derrubou o Grêmio aqui de 3-0? Então, onde que nós passávamos na época que ia jogar para o Brasil todo, formavam aquela multidão para nós encostarmos o ônibus. Na própria torcida, muitas vezes, a gente via aquele tumulto na torcida, a gente pensava que era uma briga, era o nosso presidente chegando, então todo mundo queria abraçar ele. E a atração também do time principal era ele, que brigava pelo time. E o time fazia muita boa campanha naquela época e não deixou muita saudade. Ô Mica, qual uma experiência de 3 brasileiros, qual, e ainda jogou Figueirense, jogou no Operário de Mato Grosso do Sul, qual o jogador que deu mais trabalho, o atacante que você enfrentou, que era mais complicado marcar? Olha, teve muitos jogadores na época que era os pontos esquerda realmente, eram os pontos que jogavam bem aberto, e eram os pontos que vinham para dentro, para cima mesmo, né? Então, eu posso citar vários, que nem o Romeu, que era do Atlético Mineiro, o Zé Sérgio, que era do São Paulo, o Edu, que era do Santos, na fase terminal. E para mim, o melhor ponto esquerdo de todos os tempos foi o Edu, realmente do Santos. Inclusive, tenho o prazer de dizer esses nomes aqui, eu ganhei prêmio em cima deles também. Então, por isso que eu estou citando eles, porque eles eram realmente os melhores pontos esquerda. Então, é coisa que é difícil marcar as pontas, meu Luizinho sabe disso. Luizinho, ó, Romeu, Zé Sérgio, Edu, tá mal ele. O homem marcou só cobra criada, meu. Que Na bárbaro, linguagem né? do goleiro. Que coisa, hein? E se O Ney do destacar, Palmeiras sim, também. O Ney, rápido, né? Rápido também. E o jogo contra o Grêmio, dá para, se fosse para escolher um, é aquele que representa a superação, toda a categoria daquele time de 78, 79? Eu acho que sim, por causa da polêmica do time adversário. Que realmente nenhum time tinha um arsenal de qualidade igual ao deles. Cada um especialista na sua posição e era um time que vinha realmente matando os adversários. Então, quando sentiu esse impacto da derrota aqui, ainda uma derrota feia para eles, quer dizer, eles moralmente caíram e o nosso time subiu bastante. E onde que nós ganhamos depois aqui do Gama de 5-0, do Santa Cruz de 3-0. E foi inúmeras vitórias, entendeu? Inclusive nós ficamos 13 partidas invictas, logo de cá. Não é fácil hoje em dia, nenhum time do interior pode acontecer. Se hoje acontece isso de um time do interior ficar 13 partidas invictas, acho que todas as rádios, meios de comunicação iam centralizar esse time para tudo quanto é televisão. Mas realmente fica na saudade. Fale um gol para o torcedor relembrar, um gol que marcou para você de importância, ou um gol bonito,
para o torcedor relembrar com a gente? Olha, por eu ser da cidade de Jaú, e quando a gente joga contra o time da cidade de Jaú, a gente quer mostrar para a família e também para os amigos de lá, né? Eu acho que foi um gol de falta que eu fiz no 15 de Jaú aqui, bem à distância, então esse marcou pelo comentário dos meus amigos lá e da minha família. Foi gol de longe? Foi gol de longe de falta. Paulistão? Foi no Campeonato Paulista. Aí. E o 15 também estava muito bem, porque o 15 tinha, que nem o Luizinho falou, aquela preparação que dava condições para o time da casa revelar a prata da casa. Uhum. Então o 15, inclusive, tinha um apoio do Japão para fazer isso. E hoje também, infelizmente, o 15 Jaú também foi para a 4ª divisão e dá apenas os torcedores da cidade. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho do futebol hoje. Ou a gente quer a opinião de alguém que viveu ali. E o assunto que não poderia deixar de falar, a gente já vai falar da Copa, mas o Neymar. Muita gente fala do Neymar, é o craque do Brasil, estão esperando que seja o homem da decisão na Copa do Mundo aqui no nosso país. É tudo isso, o Neymar, ou ainda precisa provar alguma coisa, e também eu queria saber a importância que você dá para ele, o fato dele jogar ou não na Europa. Eu acho ele um jogador muito difícil de ser marcado. Ele é um jogador realmente que ele cria em poucos espaços de tempo, ele tem uma velocidade extraordinária, ele interliga o meio de campo com um ataque fácil. Então é um jogador de muita rapidez, que em espaço de tempo ele atrapalha o back, sai no contrapé. Jogador realmente que vale o que está ganhando, porque hoje em dia qualquer jogador assim diferencia pouco perto do outro. Uhum. Não é que você pega um time que está em primeiro lugar lá e pega um time aqui do interior que está em última, é um jogo difícil ainda de ser, você vai pensar que vai ganhar fácil, não vai. Então o Neymar realmente, pela qualidade dele, ele é um jogador hoje mais visado na marcação. Então o próprio treinador adversário vai tentar fazer um esquema para poder pôr um ponta de lança voltando para marcar ele por dentro, mas tem o guarda zagueiro, o volante ali, só na expectativa de já dar o bote nele. Mesmo assim, ele cria as oportunidades dele e todos os jogos que ele tem feito por aí, sempre ou ele faz ou a bola sai do pé dele. E realmente para ele fica muito difícil, mas ele está tendo um brilho muito grande aí. Luizinho, e Neymar? Como eu sempre digo para todos, Luiz, em cima do que o Mika disse, é um excelente jogador, excepcional jogador. Mas tem que ter o trabalho ainda, que eu acho que a própria imprensa dá muito ênfase. Então enche a bola, é um excelente jogador, tem domínio, rapidez, dribla sentido ao gol, um excelente jogador, mas tem que ser trabalhado. Ainda falta Falta, eu acho que ainda falta, porque devidamente a própria imprensa, ela deixa o jogador com status lá em cima. Então se ele deixar hoje, achar que ele é o craque e vai resolver, sozinho ele não vai. É um baita de um jogador, mas tem que ter o trabalho. E um trabalho hoje para a seleção tem que ser coletivo. Mesma coisa quando ele estava presente em campo pelo Santos. Uhum. Jogava futebol coletivo, lá atrás tinha o Arouca, o próprio Adriano, que desarmava e entregava no pé do Ganso. E o Ganso distribuía as jogadas. Hoje na seleção, você vê essa seleção que está jogando pré-olímpico aí, a bola é difícil, está chegando, mas chega meio mastigado. Tem o outro menino que é um destaque, bem trabalhado, vai ser um excelente camisa 10. Se eu estiver errado, o Mika me corrige, que é o Oscar. Entendeu? Muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, a gente tem hoje no Brasil excelentes jogadores, mas isso daí tem que ser trabalhado. E a própria imprensa hoje, no Brasil, fora também, enaltece muito, dá muito valor aos jogadores, aí onde que ele cria aquele status que ele é o cara, que ele vai decidir. E no jogo que ele fica ofuscado, não aparece, é aí que a imprensa depois começa a criticar. Mas só que ela esquece que lá atrás, ela que deu tudo o status para estar onde está. Vale o que ganha? Não sei. Vamos ver. Uhum. Tem um outro jogador também que vale muito hoje no cenário brasileiro, que deu uma caída, que é o Lucas do São Paulo. É um baita de um jogador. Também é driblador, domina fácil, tem um arranque, tem explosão. Era a mesma coisa o Kaká lá atrás. São Paulo vendeu por um preço muito baixo
tentou recuperar. Então eu vou citar sempre, Neymar, Lucas e Oscar, são os 3 meninos hoje de ouro do Brasil. Perfeito. Eu quero aproveitar um gancho que o Luizinho falou da imprensa. Daqui a menos de 2 anos, nós vamos estar vivendo a Copa do Mundo aqui no Brasil e com ela toda a pressão do que o título fique aqui. Que o Brasil consiga o que não conseguiu em 1950. O trabalho está sendo feito para isso, Mica? O nível hoje de todos os países é muito forte, a marcação. Inclusive o Luizinho estava falando realmente que tem que mostrar, realmente, lá na frente vai ter que mostrar porque a marcação é muito severa. Você vê que você jogando propriamente, ele jogando contra o Barcelona, ele não conseguiu de forma alguma fazer nenhuma jogada. Então a marcação realmente vai ser para isso. Onde você for jogar, todo mundo conhece a fama que ele tem, dos grandes jogadores que citaram aí. Então a marcação vai ser muito dura. O futebol coletivo está sendo feito para que chegue lá em 2014 tudo transcorra bem. Mas mais do que favorito que era a seleção de 1950, o caso que ninguém não se lembra disso, mas pelas reportagens que a gente vê, não tinha nenhum time que chegou nesse favoritismo. Quer dizer, até as faixas foram feitas, os discursos foram ensaiados, e foi aquela decepção total. Então, vamos esperar que isso não aconteça. Por isso que a gente sempre fala que todo mundo está com o pé no chão. Realmente, muitas vezes, aquela ansiedade, e a gente fica temeroso por causa de um resultado adverso. Mas vamos esperar que, que ponha os pingos nos i aí. Tudo corra bem. A gente está acabando, infelizmente, o tempo nosso, e eu quero chamar a sua atenção para uma atitude histórica da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Nas próximas edições, você vai ver aqui na TV Metal Debate todos os candidatos a prefeito de Piracicaba debatendo propostas para o trabalhador na TV do Trabalhador. A diretoria do sindicato faz questão de abrir a TV Metal numa forma amplamente democrática para que todos os candidatos a prefeito tenham a oportunidade de estar aqui, conversando com a gente, conversando com você, que tanto nos apoia e que tanto nos prestigia. Luizinho, e aguarde as comunicações via site do sindicato e via TV Metal, como que você pode participar formulando perguntas a todos os candidatos a prefeito de Piracicaba. Luizinho, muito obrigado. É um prazer falar, o assunto flui rápido, todo mundo gosta de falar um pouquinho de futebol e a gente, mais uma vez, dando a parcela para homenagear o centenário do 15. Obrigado, viu, Luizinho? Eu que agradeço, Luiz, o convite e também agradecendo e muito o Mica, pela presença aqui na TV Metal, a TV dos Metalúrgicos e agradecer pessoalmente, sim, muito obrigado pelo que ele fez pelo 15, Não tenha dúvida disso. Porque é uma história viva. Exatamente, 341 jogos, Ademir, o Mica, Ademir, ex-zagueiro, ex-lateral, muito obrigado pela sua presença, o sindicato comemorando aí 100 anos do grande embaixador de Piracicaba, da grande paixão dos metalúrgicos, o 15 de Piracicaba, e aqui tendo o prazer de poder contar com a sua participação, o seu depoimento. Muito obrigado de verdade, viu, Mica? Eu que tenho a agradecer, e bastante. Prazer ter falado com o Luizinho também, que foi boleiro. E a você, Luiz Antônio, eu agradeço você de coração e dizer que toda a sua equipe aqui me deixaram bem à vontade aqui. Eu quero agradecer a receptividade que eu tive aqui. Muito obrigado e um abraço a todos piracicabanos. E quem quiser ver as fotos que estão na sua loja, é Boa Morte? 1529, hoje com o estacionamento do lado. Ao lado, muito bem. Muito obrigado. Você não perca, nós estamos vivendo esse período democrático, os candidatos a prefeito na TV do Trabalhador. Forte abraço, até a próxima. Tchau.